Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, em nome de Jesus, nessa casa bendita que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, para mais um Evangelho do dia de hoje. E nesse Evangelho nós vamos tentar comentar, porque ele fala da complexidade que nós temos de ouvirmos e de entendermos aquilo que Jesus nos deixou. Às vezes, nós achamos que sabemos muito e não sabemos quase nada. Vamos dizer, bem mais perto do nada do que do quase. E esse Evangelho nos traz também essa reflexão do que nós sabemos, do que nós queremos, do que nós podemos. Ela se chama Entra e Coopera. E ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E olhando o Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, e lendo sobre ele, nós já conhecemos essa passagem. Não precisa nem vir lá do comecinho dela, mas já aqui no capítulo 9, no versículo 6, nós já entendemos o que ele vem nos dizer e vamos tentar compreender. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam a compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigirá palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias ao iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens.
essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando a transferência para os mundos superiores, tão somente por terem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. O mestre, por isso ele é mestre, né? Ele chega até nós através do trabalho, através do incentivo, através da dor, através, muitas vezes, da decepção. E ele chega até nós para que nós procuremos a cooperação uns dos outros. E aí nós lembramos de Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Esse trabalho de cooperação uns para com os outros é que Jesus pede de nós. E não quando nós simplesmente entramos numa casa ou num templo ou numa igreja e ouvimos maravilhas que alguém nos fala, nós achamos que só por isso nós temos o direito das esferas mais altas. Mas Kardec, ele nos diz que não basta não fazer o mal. É necessário que façamos o bem. Porque muitas vezes nós dizemos: eu não faço mal a ninguém. Por quê? Algumas coisas me acontecem porque eu não tenho direito às esferas mais altas na espiritualidade. Porque não basta não fazer o mal. É preciso arregaçar as mangas, fazermos o bem, através da cooperação. E ninguém precisa muitas vezes fazer o bem espetacularmente, mas ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, juntar amorosamente aqueles que conosco convivem, apaziguar ânimos, sorrir muitas vezes quando nós temos vontade de chorar. Lembrarmos de agradecer a Deus pela oportunidade bendita da encarnação
lembrarmos de tudo que Deus nos proporciona. Ter uma casa, ter o alimento sobre a mesa, ter filhos maravilhosos, ter aonde dormir, ter coberta suficiente quando o frio se faz. Mas cooperarmos com aqueles que estão do nosso lado, porque ninguém vive só. Todos nós precisamos de alguém para estarmos aqui hoje. Alguém que nos alimentasse, alguém que nos limpasse, alguém que nos socorresse. E vamos precisar deles um pouco antes de aqui sairmos. Por que não cooperar agora, enquanto temos bons braços, boas pernas e lucidez suficiente? É uma reflexão. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine, que derrame sobre nós as suas bênçãos, para que nós sejamos cooperadores da sua obra. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.